2023 acabou de começar e com ele sempre vem as listas de ano novo e as promessas que a gente faz de adquirir novos hábitos. Se você tem dificuldade com leitura, com ter o hábito da leitura, eu vou deixar para você então esse vídeo de indicação de 12 livros para ler em 12 meses. Então, basicamente, a gente vai ler um livro por mês. Obviamente que não é obrigatório, é só uma sugestão. Mas a sugestão, que essa sim é obrigatória, é você deixar o comentário, curtir e compartilhar com seus amigos. E a segunda dica obrigatória, porque essa vai te ajudar bastante, é o ícone, vou deixar aqui, ó, do aplicativo Cabeceira. Ele tem me ajudado muito a conseguir gerenciar minhas leituras. É gratuito, então você faz o login e aí você aponta a câmera do seu celular para o código de barras do livro, ou também pode pesquisar, né, na barra. E aí você consegue então estabelecer em quanto tempo você quer ler aquele livro. E aí diariamente você é notificado, te lembrando de ler aquele livro. Com isso dito, então vamos ao nosso vídeo com as nossas 12 leituras aí para 2023. Lembrando que esse vídeo é uma sugestão. Se você tiver mais alguma sugestão de livros para eu ler e poder resenhar ele, então deixa aí nos comentários que aí a gente vai estar lendo, né, e correndo atrás dessas resenhas. O primeiro livro, o livro de janeiro, vou deixar ele aqui porque eu estou lendo em PDF, é o It, a Coisa, do Stephen King. E, gente, não tem como. Stephen King é o rei do terror contemporâneo. Talvez ele divida ali o palco com o Neil Gaiman, né, que tem inclusive algumas adaptações aí de série. Mas Stephen King, a escrita dele, gente, é uma delícia. Eu não sei, na verdade, se é uma delícia ou se é um horror, né? Porque, assim, você se envolve na leitura e você fica completamente apavorado, você fica tenso. A escrita do Stephen King é muito boa. Você consegue ter uma experiência de imersão completa na história. Vou fazer resenha dele, provavelmente no início de fevereiro. Mas, então, fica aqui a indicação. Em janeiro, então, a leitura vai ser do It, a Coisa. Na verdade, já tem sido, né? Do It, a Coisa. E se você tem curiosidade de saber mais ou menos o enredo, a gente tem duas adaptações para o cinema. Uma na década de 80, se eu não me engano, e uma outra adaptação que é mais recente, né? Não sei se foi em 2018, 2020, mas por aí. Em fevereiro, a gente vai começar então com As Flores do Mal, do Charles Baudelaire, que é um livro de poesia, obviamente, como não podia deixar de ser, para esta pessoa que ama poesia. Se você não sabe, Charles Baudelaire, ele foi um poeta que inaugurou um movimento chamado de simbolismo, que a gente vai ter então na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. E paralelo ao simbolismo, o Charles Baudelaire também ele vai criar, digamos, uma subestética chamada decadentismo, de quem, além do Baudelaire, a gente tem também o Edgar Allan Poe, que vai ter seus poemas, seus contos dedicados a falar sobre a tragédia da vida humana, sobre como as coisas, né, estão decadentes, a moral, a sociedade, enfim. Então, As Flores do Mal é um livro de poemas, mas é um livro de poemas com um cunho social de crítica muito forte. Inclusive, o Baudelaire teve alguns problemas com a justiça na época. Essa, então, vai ser a nossa leitura de fevereiro, As Flores do Mal, que é a única obra de poesias do Baudelaire. Essa é a nossa dica de fevereiro. Em março, nós não vamos ler um livro literário, nós vamos ler um livro teológico, O Homem Eterno, do Chesterton. Olha aqui o nome dele. Chesterton é esse que vai ser fundamental no processo de recristianização do autor das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Ele junto, né, com a amizade do Tolkien, vão ser fundamentais, então, para trazer esse olhar mais maduro, trazer um olhar mais sensível e ao mesmo tempo mais crítico, né, sobre o cristianismo. O Homem Eterno, então, é esse livro que trata sobre as bases da fé cristã. Chesterton, que é um autor fundamental se você quiser entender o pensamento de C.S. Lewis, né? O pensamento teológico de C.S. Lewis é uma grande referência. Então, em março nós vamos ler O Homem Eterno, do Chesterton. E lembrando, tá, gente? Depois de todas essas leituras, sempre vai ter resenha aqui no canal
para a gente conseguir aprofundar essas leituras. Em março, então, nós vamos ler um livro extremamente polêmico e necessário que a gente faça a leitura dele. A gente tem então aí, ó, o Lolita, do Nabokov, Vladimir Nabokov, que é um livro extremamente complicado, foi muito polêmico na época em que ele foi publicado, ainda é bastante polêmico e principalmente a gente tem muito conteúdo, seja nas redes sociais, seja por meio de jogos, de filmes, que romantizam relacionamentos entre adultos e crianças por motivos, né, de segurança. Não vou falar o nome do que realmente é, mas todo mundo sabe, é crime e nós precisamos combater isso. E o Lolita é um livro muito necessário para a gente conseguir debater a respeito deste assunto, certo? Por enquanto é o que eu posso falar sobre ele. Em maio, nós vamos ler essa obra que ela é a Bíblia da Distopia, 1984, do George Orwell. Se você, por acaso, nunca teve contato com Orwell, eu indico um outro livro, que é esse aqui, A Revolução dos Bichos. Já li, se vocês quiserem também, posso fazer resenha no canal aqui sobre ele, que é um livro fantástico, também é uma distopia, mas é uma distopia aí com ar meio lúdico, né? Então, nós temos aí os animais da fazenda que fazem uma revolução porque estão cansados de trabalhar de forma exploratória. Em 1984, que é bem maior, George Orwell, ele vai trabalhar de forma muito mais profunda sobre sociedades de controle. Então, sobre controle estatal, sobre fake news. E eu acho, né, que esse livro vem bastante a calhar do nosso cenário atual. Se você não sabe, gente, dá um Google, pelo amor de Deus. Né? Mas então, nós vamos ler 1984. É nele que a gente vai ter pela primeira vez a expressão Big Brother, né? Que hoje a gente tem aí o reality show Big Brother Brasil, mas que não tem nada a ver. Então essa ideia de que o Estado é um grande irmão que vigia e controla toda a sua população. E aí a gente tem então o personagem do Winston, que ele trabalha no Ministério, né? Se eu não me engano, ele trabalha no Ministério da Verdade. Então ele trabalha editando notícias, editando reportagens de forma que sejam convenientes ao governo. Muito interessante. Se você não conhece o gênero da distopia, eu recomendo demais, eu sou completamente fã, desde distopias adolescentes ali, como por exemplo, os Jogos Vorazes, e distopias mais clássicas, né, mais políticas, como 1984, como Fahrenheit 451 e também como O Admirável Mundo Novo, que também serão provavelmente leituras que eu farei, mas não garanto nada. Depois a gente vai ter uma relaxada e vamos ler Sherlock Holmes e o Vale do Terror. Esse livro publicado aí pela Martin Claret. Lembrando, gente, que Sherlock Holmes, é bem tranquilinho. Sherlock Holmes é uma série de livros que tem tanto romances, então quando a gente tem um romance, é uma história única no livro inteiro. E nós temos também contos, né, que são histórias bem mais curtinhas. O Arthur Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes, ele lançou, né, esses romances, e esse aqui é um deles. Nunca li um romance de Sherlock Holmes, eu sempre li contos, então tô bem curiosa. E eu sou absolutamente fã de carteirinha, de histórias assim policiais como Sherlock Holmes, como Agatha Christie, como, por exemplo, Edgar Allan Poe, né? Também tem algumas histórias assim. E essa, então, vai ser a nossa leitura de junho, se eu não me engano. Em seguida, a gente vai ter mais leveza ainda um pouco, né? Vamos deixar pra lá essas histórias de terror, de polícia e tal. E vamos, então, para uma biografia. Uma biografia chamada Dom da Amizade, que vai tratar, então, da amizade de Tolkien, o pai da Terra-média, com C.S. Lewis, o pai das Crônicas de Nárnia. Ambos eram professores em Oxford, ambos eram amigos, tinham um clube ali chamado Inklings, que se reuniam ali de forma semanal, se eu não me engano. Então, essa edição maravilhosa da HarperCollins vai trazer sobre a amizade desses dois gênios da fantasia literária e que, infelizmente, já adiantando um pouquinho a fofoca aí pra vocês,
terminaram a vida separados. Eles tiveram algumas tretas ali internas e acabaram, não chegaram a desfazer a amizade, mas se distanciaram. Então, Tolkien Lewis, o Dom da Amizade, da HarperCollins, vai trazer de forma mais aprofundada sobre a amizade desses grandes autores da nossa fantasia, né, juvenil, e também como eles se influenciaram um ali na obra do outro. Seguindo dele, a gente tem o quê? A biografia do Tolkien. Já pra engatar, entendeu? Também é da HarperCollins, essa edição maravilhosa de capa de tecido. Tolkien, uma biografia, então vai ser um livro que vai tratar de forma bastante profunda toda a vida do Tolkien, né? Como ele chegou a ser o pai da ficção, né? O pai da fantasia, o pai da Terra-média, como a gente conhece hoje, e esse grande escritor, um grande professor, um grande gramático, um grande filólogo. Inclusive, existe uma outra biografia dele também, dessa pela Dark Side. Se vocês quiserem, inclusive, a gente pode fazer uma comparação, né? Biografias são sempre interessantes a gente fazer comparação entre os autores, porque onde um talvez interpreta coisas, né, fatos ali que não tem, o outro complementa, então a gente consegue preencher as lacunas a respeito da pessoa, né, que está na biografia. E então, essa vai ser a nossa leitura sobre Tolkien. Em setembro, então, nós vamos ler Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, esse clássico da nossa literatura brasileira, e também um grande romance regionalista, né? A gente precisa lembrar que a gente tem vários movimentos acontecendo no Brasil durante o período que é narrado Grande Sertão Veredas. Uma outra grande obra regionalista também, mais ou menos aí desse mesmo período, é Os Sertões, só que Os Sertões vai ter uma pegada mais histórica, né? Vai tratar ali sobre a Guerra de Canudos. Então a gente tem João Guimarães Rosa, que ele consegue, gente, transformar a narrativa em poesia. Ele é muito elogiado pela crítica, né, pelos críticos literários, pela forma como ele consegue fazer ali as suas descrições, pela forma como ele consegue desenvolver seus personagens, né? Então, são personagens muito bem elaborados, são personagens muito trabalhados, muito complexos, e que, de certa forma, a gente acaba se identificando com eles, né? Então, essa vai ser a nossa leitura de setembro. Em outubro, que é o mês, né? É o mês em que a pessoa trevosa, ela comemora. É o mês da trevosidade. A gente vai ter esse clássico, que é o Edgar Allan Poe. Obviamente, não poderia faltar. Eu sou fã de carteirinha do Edgar Allan Poe. Prego a palavra de Nossa Senhora Edgar Allan Poe sempre que eu posso. Infelizmente, eu não tenho as obras completas dele. Espero, até outubro, estar, né, com a edição completa comprada e lida para poder fazer resenha. Mas até lá, se não tiver, nós temos então Contos de Terror, de Mistério e de Morte, que é uma coletânea da Nova Fronteira sobre esses contos do Edgar Allan Poe. E o curioso é que no finalzinho, ele traz... Cadê? Aqui, ó. Bem no finalzinho, ele traz então um poema do Corvo, né? Que é um poema clássico aí sobre coisas sobrenaturais e misteriosas. E Edgar Allan Poe, gente, Edgar Allan Poe, como definir Edgar Allan Poe? Sou fã de carteirinha dele. O Poe, ele vai ser o pai do romance policial. Então, todas essas histórias que nós temos de crimes, né, de detetives, como Sherlock Holmes e Agatha Christie, nós só temos graças a esse cara aqui que inaugurou esse gênero. E além disso também, ele vai ter inúmeros contos envolvendo eventos sobrenaturais, envolvendo mistério, envolvendo morte, envolvendo, né, ambientes macabros e noturnos. Então, no nosso mês do terror, né, aí inspirado pela Tatiana Feltrin, eu resolvi trazer então o Edgar Allan Poe. Em novembro, a gente tem então um estudo sobre a arte moderna e a morte de uma cultura, que é um livro do Huckmacher. Huckmacher, esse que é importantíssimo. Se você trabalha com arte, né? Se você também é cristão, por exemplo,
Então, esse é um livro fundamental para você entender como a gente chegou na arte como nós temos hoje, né? Então, os movimentos artísticos. O Huckmacher, ele não era um cara aleatório, ele era filósofo, ele era professor de arte e ele era teólogo na Universidade de Amsterdã, na Holanda. Ele foi um teólogo muito importante, se eu não me engano, na primeira metade do século XX. E aí ele traz então nos seus livros algumas análises de obras artísticas. No início ele vai fazer um apanhado geral ali sobre a história da arte, então a gente consegue se situar melhor e entender como a gente tem a arte como ela é hoje, né? Como ela chegou nesse estágio, suas multifacetadas expressões, as críticas que ele tece, né? A arte moderna, a crítica a respeito do que é belo, do que é feio, né? Esses conceitos de beleza e de feiura que a arte apresenta. E aí então o Huckmacher como sendo não artista, né? Mas um crítico de arte extremamente importante para a gente entender então um pouco de toda essa arte moderna que é extremamente complexa. Em dezembro, para a gente ficar mais de boa, mais tranquilinho, a gente tem o Machado de Assis. Aí você vai dizer assim, Rebeca, mas olha o tamanho da grossura desse livro. Calma. Calma. Ele é grosso só assim mesmo. Essa edição perfeita da Martin Claret também, ela traz todos os contos do nosso querido Machadão. E, gente, se você, por acaso, não gosta de Machado de Assis, você leu errado, só pode. Eu não conheço uma pessoa que deu uma segunda chance para o Machado de Assis e que não tenha gostado dele. É claro que muitas vezes na escola nós não conseguimos ler com a devida atenção e a devida profundidade. Mas Machado de Assis é maravilhoso de ler. Ele é debochado, ele é sarcástico, ele é irônico, ele traz críticas sociais muito pertinentes já na nossa sociedade. E lembrando que Machado de Assis, né, é século XIX. Então todos os seus contos eles vão ter um fundo ali de humor, de deboche muito grande. E se por acaso você está querendo um livro para você se situar ali em quem é Machado de Assis, te indico Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inclusive também vai ter resenha dele no canal mais pra frente. Esse grande autor da nossa literatura brasileira, que merece o destaque de dezembro, merece um mês inteiro dedicado a ele. E essas então serão as minhas leituras de 2023. Fica de sugestão aí pra você. E se você tem alguma sugestão também para me dar de livro para eu ler em 2023, coloca nos comentários. E eu espero que esse vídeo sirva de inspiração para você começar 2023 com tudo. Tchau!